Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso Desenvolvendo Aplicações Web com AngularJS e Java. Na videoaula passada, abordei os filtros do Angular. O Angular ele vem com alguns filtros e aplicamos na aplicação os filtros Uppercase, Currency, para moeda, e o filter para formatar, para filtrar um array, para apresentar somente os dados de uma pesquisa digitada. Então aqui apresenta somente a descrição do produto digitado no campo pesquisa. Na videoaula de hoje a gente vai trabalhar um pouco o back-end, a parte de relacionamentos do JPA. Para isso, pessoal, a gente vai evoluir um pouco o nosso CRUD. A gente só tem um CRUD de produtos. A gente vai fazer a movimentação dos produtos. Cada cadastro de produtos vai ter aqui dentro dele a movimentação, ou seja, para saber a quantidade de entrou, que saiu de um determinado produto. Então, pessoal, o primeiro passo quando a gente trabalha com relacionamentos é identificar qual tipo de relacionamento vai ter entre as entidades. Tá? Vou criar uma classe chamada movimentação. Ela vai ter uma identificação, uma data e hora que aconteceu, do tipo Java Util Date. Ela vai ter um tipo de movimentação, a quantidade movimentada. O tipo de movimentação seria se vai ser de entrada ou saída. Para isso a gente vai utilizar uma enum. Enum Java. Vou criar um enum aqui tipo movimentação, que será de dois tipos: entrada e saída. Essas são as informações da movimentação do produto. O produto, pessoal, ele vai ter uma lista de movimentações. Do tipo Java Util List. Está feito a classe da nossa entidade. Mas, lembrando que a gente vai ter que persistir no banco, então a gente tem que colocar as anotações do JPA. Para dizer que é uma entidade no banco de dados, a gente já viu o @entity do pacote javax.persistence. E vamos dizer que é a tabela de nome. Movimentações no esquema público. O que mais precisa para ser uma entidade? Um ID do pacote Java Persistence e uma estratégia de geração sequencial. Então, Generated Value, também no pacote JavaX Persistence, com a estratégia GenerationType e Identity. Não podemos esquecer de implementar a interface Serializable do pacote Java.io. E agora vamos trabalhar um pouco com esses outros tipos de dado. Aqui a gente tem dois tipos diferentes que não abordamos, que é a data e o tipo de movimentação, é uma enum. Pois bem, a movimentação, pessoal, ela precisa de todas essas informações. Então, todos os campos terão a anotação @notNull com as mensagens específicas. Se eu não enviar a data e hora da movimentação, retorna um erro que a data e hora da movimentação é obrigatória.
Mesma coisa para o tipo de movimentação. E para a quantidade da movimentação. Quando a gente trabalha com datas, pessoal, a gente tem que, até o NetBeans acusa aqui pra gente, a gente tem que definir a notação @temporal, tá? Do pacote JavaX Persistence. E a gente vai dizer, o temporal ele recebe como parâmetro um temporal type, para definir o que? Se vai ser data, se vai ser somente hora, ou se vai ser data e hora, que no caso é o tipo timestamp. A gente vai salvar a data e hora da movimentação. Então a gente vai selecionar o temporal type timestamp. Em relação ao tipo da movimentação, pessoal, ele é uma enum, certo? E a gente tem duas opções: ou salva no banco com o tipo da enum, entrada e saída em string, ou em número. A gente define isso através da notação @enumerated, o pacote javax.persistence. Eu vou escolher aqui num type string, só para ficar mais fácil de entender no banco de dados. Feito isso, pessoal, a gente tem a entidade. A gente precisa colocar o construtor vazio e os getters e setters. Ok? Então, gerei aqui os getters e setters. Para existir um relacionamento com um banco de dados, a gente tem que olhar as relações do produto e movimentação. Um produto ele tem uma lista de movimentações e a movimentação ela vai ter o que? Um produto. Então, pessoal, o que a gente tem aqui? A gente tem para um produto muitas movimentações. Então, a gente na classe produto, em cima do atributo movimentações, a gente coloca uma anotação @one-to-many, produto para muitas movimentações. E na movimentação, a gente coloca many to one. São muitas movimentações para um produto. Ambas do pacote JavaX Persistence. Mas falta mais um detalhe para a gente definir como vai ficar esse mapeamento no banco de dados. O que é mais interessante? Na tabela de movimentações, a gente tem uma coluna produto ID que faz referência para a tabela de produtos, para o ID da tabela de produtos. Para a gente definir isso, a gente tem que vir aqui na classe produto e dizer o seguinte, que o relacionamento vai se dar pelo mapeamento mapped by no campo produto da movimentação. Com isso eu estou dizendo o seguinte, que vai ser criado um ID produto na tabela movimentações. Tá ok? Agora, pessoal, lá no começo do curso eu mostrei para vocês criando a tabela manualmente. Hoje a gente vai mandar o Hibernate atualizar o banco de dados para a gente. Ou seja, ele vai criar a tabela movimentação de forma automática. Como? A gente tem que vir aqui nas configurações do projeto, no NetBeans, na pasta outros códigos fonte, o src main resources. Dentro da pasta metainf, a gente vai ter um arquivo de persistência que eu criei lá com vocês, que é a unidade de persistência. Vamos abrir ele. E vamos clicar aqui em código fonte. Então aqui no código fonte, pessoal, a gente vai utilizar uma propriedade do Hibernate que atualiza o esquema do banco de dados. Então aqui a gente cria na tag properties, abre e fecha ela
colocando uma tag property com um fechamento aqui interno mesmo. Aí aqui a gente dá um Ctrl espaço, tem várias opções do Hibernate. Aqui a gente vai utilizar o Hibernate HBM to DDL, ponto alto. DDL é de Data Definition Language, que é a linguagem de definição do modelo do banco de dados. No valor, a gente vai colocar update, que é para atualizar tabelas do banco de dados. Então aqui, vejam só, a gente tem a tabela produtos somente com 3 campos, ID, descrição e preço. Limpamos e construímos o projeto. Depois de construído, vou executar o projeto. No meu caso, não estava em execução. No caso de vocês, essas alterações já iam ser atualizadas direto pelo Wildfly quando rodando do NetBeans. Aqui, pessoal, encontramos um erro de seção de mapeamento. Tá? Olhando o erro, diz que não reconhece o tipo para a coluna movimentações. Então vamos dar uma olhada na classe produto. O erro encontrado, pessoal, é que ele não consegue encontrar o Java útil, o list movimentações. Isso ocorre porque a gente não fez o getter e setter. Getter e setter para movimentações na classe produto e nem produto na classe movimentação. Então vamos lá, salvando, esperando a atualização do projeto. Notem que executa um comando aqui, running HBM2DL schema update, para atualizar o banco de dados. Vamos dar uma olhada agora no nosso banco. Vejam que há duas tabelas agora. A tabela de produtos continua a mesma. A tabela de movimentações foi criada pelo Hibernate. Vejam só, com o campo ID, campo data e hora, quantidade, tipo e um campo produto ID, que automaticamente foi criado essa foreign key para ele. Então, notem que o JPA já fez todo o trabalho para a gente. Então, quando a gente quiser trabalhar com a atualização do esquema, a gente utiliza essa propriedade no arquivo persistence.xml. Feito isso, pessoal, está quase pronto o nosso relacionamento. A gente só tem que fazer mais uma configuração aqui no nosso one-to-many. Tá? Existem dois tipos de carregamento do Hibernate, do JPA em si, que é o tipo fat eager e lazy. O que quer dizer isso? O fat type lazy ele só vai carregar as movimentações quando eu der um get movimentações. E o fat type eager, ele ao recuperar do banco de dados um produto, por exemplo, ele já vai trazer a lista de movimentações associada. Com o nosso relacionamento one-to-many, many-to-one, se a gente for listar todos os produtos, vai ter um erro de lazy initialization exception. Para resolver isso, a gente coloca o fat type eager aqui no one-to-many. O que acontece? Ele vai me retornar todos os produtos com as movimentações já carregadas. E o que acontece, pessoal? Agora a gente já tem o nosso relacionamento criado. Se a gente vir aqui na tabela movimentações,
aqui nos dados, inserir aqui para o produto 10, salvar. Ao salvar o produto 10 e a gente mandar listar todos os produtos, vai acontecer um erro, pessoal, porque ocorre uma recursão. O que o Hibernate faz? Quando a gente faz os relacionamentos do tipo que a gente fez aqui, ó. Pegar as movimentações, aí ele carrega. Dentro de cada movimentação a gente tem um produto. E dentro de cada produto a gente tem uma movimentação. O que acontece? Acontece um erro aqui no back-end de construção do JSON. Um erro de response is committed, cannot handle exception. Para resolver isso, pessoal, o que acontece? A movimentação ela não precisa retornar o produto. A movimentação ela pode ser os dados. A gente só tem que ter esse campo para o relacionamento. Então, para ocultar, há duas formas. Ou a gente retira os gets e os setters, nem faz. Ou a gente coloca uma anotação @xml transient. Ao colocar a anotação XML transient, pessoal, notem que vem tudo corretamente. Agora, movimentações, a gente só tem uma movimentação. Vou cadastrar uma nova movimentação. Notem que se a gente fizer a requisição, saída e entrada. Na aula de hoje era isso, pessoal. A gente fez um relacionamento de produtos e movimentações, né, por meio das anotações one to many e many to one. Compreendemos o funcionamento do fetch type eager e lazy, né, que o eager é para já trazer todos os objetos e o lazy é para só quando fizer a solicitação por meio de um get movimentações. E resolvemos um problema de recursão dentro da movimentação, colocando @xml transient no get produto, para evitar que os produtos sejam chame produto, chama mais movimentação dentro do produto e assim por diante recursivamente. A gente só faz o produto aqui dentro para ter um mapeamento bidirecional, mas não precisamos da informação do produto dentro da movimentação. Na próxima aula a gente vai ver o funcionamento no front-end desses recursos. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.